E já estamos de volta para você acompanhar mais uma edição do FAMESP Notícias, aqui pela sua TV FAMESP e TV Unesp. Sempre com ações importantes das unidades sobre a gestão da FAMESP em Bauru, Botucatu, Itapetininga e também Tupã. Lembrando você, a FAMESP é gestora das unidades como o Hospital de Base, Maternidade Santa Isabel, o Hospital Manuel de Abreu e o Hospital Estadual em Bauru e também uma unidade do AME. Em Tupã, mais um AME, Itapetininga também o AME. Em Botucatu tem o Saidan, hospital próprio da FAMESP. E também nós temos ações ali no Luci Montoro e, claro, a sede da FAMESP também na cidade de Botucatu. Hoje nós vamos falar de ações importantes, pois as unidades estão aí para cuidar da saúde da população. Lembrando que o Dia Mundial do Rim, ele é sempre comemorado na segunda quinta-feira do mês de março. E este ano foi comemorado no dia 14 de março. E nós estamos aqui para lembrar as ações que foram efetivadas pelas unidades aqui na cidade de Bauru, em Tupã, também em Itapetininga, enfim, ações das unidades que são geridas pela FAMESP. Lembrando que nós temos uma ação importante para falar do rim, dessa data de comemoração, não só para lembrar da data, para lembrar também que é importante as pessoas estarem inseridas no processo de doação, inseridas no processo de tratamento e conhecimento. E hoje nós vamos falar diretamente ali do Hospital de Base de Bauru, onde tem um centro de hemodiálise também para cuidar da saúde, da população. Nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho, como as demais unidades, como temos também no Hospital Estadual de Bauru. Mas nós vamos falar ali com o profissional da saúde, o médico, que está sempre à frente cuidando da saúde e falar, entender um pouquinho quais são essas ações, por que nós sofremos o ataque ao nosso rim e de que forma ele acontece. Vamos conhecer um pouquinho mais? Hoje, a gente comemora o Dia Mundial do Rim, e o grande tema da campanha, é a saúde do rim para todos, assim como o exame de creatinina. A doença nos rins, de um modo geral, ela é uma doença assintomática, ela vai dar sinais, ela vai dar sintomas quando a função do rim está muito comprometida, Então, o grande objetivo dessa campanha é alertar para a prevenção, nos grupos de risco, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes obesos, pacientes tabagistas, pacientes idosos. Um exame simples, que é a creatinina, um exame barato, amplamente disponível, se ele for feito nesses grupos de risco que eu comentei, isso pode contribuir para um diagnóstico precoce da doença renal e assim a gente poder tratar os pacientes antes que eles cheguem no estágio avançado da doença renal, Então, por isso a campanha divulgar a importância do exame de creatinina para todos. Toda a população pode ter acesso via SUS, com o exame de creatinina, Claro, passando no posto de saúde ou na estratégia de saúde da família, conversando com o médico, com base em critérios, isso pode ser realizado. Quando nós conhecemos um pouquinho mais, nós queremos aprofundar, nós queremos conhecer ações que possam nos ajudar a melhorar, a identificar. Dizem, como os profissionais sempre colocam, o rim, ele é silencioso e quando acontece alguma coisa já pode estar avançado. Mas existem meios que nós temos como fazer e ações pelo próprio SUS. Quando o paciente ele tem uma doença renal crônica que a gente fala que é estágio avançado, habitualmente quando os rins estão funcionando menos do que 10%, o paciente precisa entrar em diálise, a gente tem 3 tratamentos básicos, a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Quais são as principais dúvidas? Você sabe o que é hemodiálise? Você sabe como é feito o transplante, como é necessário esses tratamentos, diálise, hemodiálise, enfim. Vamos conhecer um pouquinho melhor. A hemodiálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal entra no que nós chamamos de terapia renal substitutiva. A hemodiálise é um procedimento em que o sangue do paciente é retirado por um catéter ou por uma fístula, é passado por uma máquina, é retirado as impurezas, é retirado o excesso de líquido
e é devolvido sangue limpo para o paciente, né? Essa é a modalidade de terapia renal substitutiva mais conhecida, né? Mas nós temos também a diálise peritoneal, inclusive que nós fazemos aqui no Hospital de Base de Bauru, em que a retirada das impurezas é feita através de um catéter que fica no peritônio, né? Que simplificadamente explicando, é como se fosse uma cavidade que a gente tem em volta dos órgãos abdominais. A diálise peritoneal, habitualmente o paciente ele faz em casa, né, no seu domicílio. Habitualmente é feito no período noturno. E a grande vantagem é uma melhora na qualidade de vida, né? Ele não precisa se deslocar 3 vezes por semana até o centro de diálise. Mas as duas modalidades do que eu falei, elas fazem apenas algumas funções do que o rim normal faz. A modalidade que vai substituir plenamente todas as funções que o rim faz é o transplante renal, né? Então, o transplante renal, a gente sabe que o paciente que transplanta, ele tem uma maior sobrevida do que o paciente que está fazendo terapia renal substitutiva, né? Seja hemodiálise ou diálise peritoneal. O transplante acontece, né? Porém, numa quantidade, né, abaixo do que deveria ocorrer, né? Por quê? Porque a gente ainda tem uma dificuldade, né, na questão da doação, né? Às vezes o familiar, às vezes a pessoa tem receio em doar os órgãos dos seus familiares, né? Então, dos pacientes que estão fazendo diálise, a porcentagem que fazem transplante ainda é pequena. Agora eu bato um papo com a presidente da ABREC. A ABREC sempre apoiando ações importantes no cuidado com as pessoas que têm as suas necessidades. A ABREC é uma associação que ela dá apoio e assistência ao renal crônico. Nós ajudamos os renais a conseguir o benefício de prestação continuada, temos projeto para a cesta básica, nós ajudamos eles em diversos fatores, tanto emocional, como o apoio mesmo, em tudo que eles precisam, em tudo que eles vão até a ABREC buscar. Nós temos a campanha de prevenção junto às escolas municipais e estaduais, onde foi oferecido um gibizinho que o pessoal recebeu aí, para que as crianças levem informação aos pais. Porque uma criança, quando você ensina ela não esquece nunca mais, né? É como ensinar a ler, como ensinar a escrever. Depois que pegou o ritmo, ele vai sempre informar os pais. Quem realmente hoje atua na ABREC? Quem são voluntários? São pessoas que são profissionais? Como vamos conhecer um pouquinho melhor? Ela tem funcionários fixos, né? E tem a diretoria, que são todos voluntários. Ninguém ganha nada, nós não somos remunerados, nós fazemos mesmo por amor à causa. É possível participar de ações da ABREC? Também a nossa presidente nos informa. A ABREC está de portas abertas para todo o voluntariado. Quem quiser colaborar, é bem pertinho ali da Vila Vicentina. Nós estamos lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde. Não só a população que é renal, mas a população como um todo. Serão muito bem-vindos. Conhecer a realidade de quem todo dia precisa do tratamento de diálise, de hemodiálise. Nós vamos falar com a Josi. A Josi, ela está há 16 anos trabalhando nessa ação e conhece histórias e vai nos contar no programa de hoje. Queria que você contasse um pouquinho do trabalho seu realizado ali dentro, né? Que eu acho que assim, você encontra várias pessoas, várias histórias, vários momentos, né? E esses momentos transformam, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua vivência ali dentro desse centro. Atualmente eu estou há 16 anos trabalhando com hemodiálise. Os pacientes eles acabam chegando para a gente de uma maneira mais brusca, né? Eles acabam descobrindo o diagnóstico de emergência. E a gente como uma família da hemodiálise, acaba acolhendo eles e tendo esse contato maior por eles estarem lá com a gente diariamente, né? Então, diferente do hospital que só interna e trata e vai embora, eles acabam ficando a nossa família. Temos muitas experiências, pacientes que chegaram assim,
no extremo passando muito mal e que estão muito bem e que acabam ficando com a gente no dia a dia, reerguendo eles nessa confiança e nesse tratamento. Tem alguma história que você poderia nos falar? Poxa, essa história, eu já vi ali, ó, poeta da hemodiálise, eu já vi pessoas estudando, terminando cursos de faculdade. Quais histórias que você pode nos contar nesses 16 anos de vivência ali? Temos muitas histórias, né? Como assim, temos a parte de poeta, temos pacientes que tocam sanfona e acabam ajudando a gente em alguns eventos. Eu tenho uma história de que quando eu comecei, eu tenho uma paciente que começou junto comigo. Sou muito grata a acompanhar o tratamento dela. Ela fica comigo até hoje. E assim, é muito gratificante ver o como ela chegou e o como ela está hoje. Essas coisas vão marcando todos os dias, né? Vão, isso vai acrescentando na vida nossa. É muito gratificante. Hoje vocês atendem ali quantas pessoas, praticamente por dia? Por dia a gente atende em torno de uns 74, 80 pacientes. São muitos pacientes. Sim, são muitos pacientes. Todos os dias, você tratando. E quando quando ele chega, eu acho que assim, muitos dos pacientes têm até entra em depressão, entra em processos, né, psicológicos, mentais, que acabam não conduzindo até um bom tratamento, né? Mas depois, com o tempo, isso vai mudando. Como que você avalia? Porque chega, né? Ele descobre que tem um problema e esse problema pode ser eterno, né? Pro resto da vida dele. Sim, eles chegam bastante depressivos, revoltados, não entendendo o motivo disso, mas aí com a equipe multidisciplinar, até com toda a nossa equipe, nós vamos conversando, mostrando, explicando, orientando, e eles vão vendo o dia a dia melhorar. Eles chegam impacientes porque eles acham que, né, acabou a vida deles, mas não. Pelo contrário, tudo aquilo está começando novamente, uma nova oportunidade para eles. E aos poucos eles vão melhorando e eles vão entendendo e vão sendo gratificados por isso. Nós conversamos com profissionais, nós conversamos com pessoas que estão direcionadas no cuidado com o tratamento. E quem passou por essa ação? Quem teve todo o momento, a tristeza, a dor em descobrir, né, que o seu rim já não estava mais na função exata e que precisou até mesmo passar por um transplante. Como fica o coração? Será que a gente consegue ter autonomia, ter entendimento, ter compreensão? E até mesmo, como fica o nosso psicológico? A família é importante? Vamos saber. Eu passei pelo processo em 2009, né? Ficou muito bem. Aí quando chegou em 2012, eu fiz o transplante, né? Correu tudo bem. A doadora foi a minha irmã, que inclusive ela tá ótima, né? Então a gente tem que conscientizar as pessoas em ser doador, que é muito importante, né? Para as pessoas que precisam ter essa consciência de fazer isso, né? Nossa, meu sentimento foi assim de medo, sabe? Medo, chorei muito, mas só que eu tive um apoio muito grande da família, então é importante nessa hora ter o apoio da família, apoio dos amigos. Eu tive muito apoio dos meus amigos, sabe? Então isso aí para mim é uma emoção, falar isso porque eu agradeço, sabe? A minha família, os meus amigos, que naquele momento eles não me abandonaram, mas permaneceram comigo, né? Programa sempre especial para levar informações e destacar as necessidades, lembrando sempre, cuidar da saúde é importante. Hoje nós falamos do rim, hoje nós lembramos, né, para que você também cuide da sua saúde, que você também faça doação de órgãos quando necessário, identifique seu familiar, fale com ele de uma forma especial, pois sabemos que quando nós partirmos, alguém vai ter que direcionar para que realmente possa ser feita a doação ou não. Então, vamos fazer mais para o outro, para o próximo, aquele que necessita tanto desse órgão que vai dar continuidade à vida de outros pacientes. E nós ficamos então por aqui, voltamos na próxima semana, na próxima quinta-feira, com mais uma edição do FAMESP Notícias para você na TV FAMESP e na TV Unesp. Muito obrigado e até lá!